Seja muito bem-vindo ao The Way School, um curso livre de teologia desenvolvido para te ajudar a entender melhor a fé cristã e a aprofundar melhor nos conhecimentos a respeito da Palavra de Deus. Esse vídeo será dividido em várias partes e você vai poder acompanhar as outras partes do vídeo no encarte que será colocado aqui. Seguindo a estrutura dos livros da Bíblia, os livros do Antigo Testamento, nós temos então os livros chamados poéticos e sapienciais. São livros que trazem poemas e histórias de sabedoria, provérbios e por aí vai. O primeiro livro que nós temos entre os poéticos e sapienciais é o livro de Jó. O livro de Jó ele tem uma certa discussão a respeito de sua autoria. Na verdade, ninguém consegue definir com exatidão quem é o autor do livro de Jó. Existem duas linhas principais a respeito desse livro. Aqueles que creem que foram fatos históricos, isto é, que de fato aconteceram, de um anjo, de Satanás ir até o céu, presenciar uma reunião, vamos dizer assim, e ali ele ser desafiado por Deus em relação à vida de Jó e toda essa história que nós conhecemos. E as pessoas que creem que isso aconteceu de uma forma histórica, elas vão dizer que o autor do livro de Jó é provavelmente Moisés, que teria ouvido essa história na terra de Midian, enquanto ele estava lá fugindo de Faraó. Há também pessoas que creem que o escritor do livro de Jó possa ter sido o próprio Jó ou um de seus amigos. E alguns creem ainda que possa ter sido Salomão. Uma segunda linha de pensamento, essa mais comumente aceita hoje, nos dias de hoje, vai dizer que o livro de Jó foi escrito na época do cativeiro babilônico. E por que eles creem nisso? O tema central do livro de Jó é o sofrimento dos justos. Ele relata como uma pessoa pode praticar o bem, temer a Deus e ainda assim passar por sofrimento. Por que isso era uma temática importante naquele tempo? Porque o povo estava exilado na Babilônia e eles estavam sofrendo debaixo do cativeiro babilônico. Muitas pessoas que estavam naquele meio poderiam ser consideradas justas. Eram pessoas que tinham um procedimento correto. Apesar da nação ter sido destruída pela sua infidelidade, é correto dizer que muitos permaneciam fiel no meio daquele povo. Prova disso é que nós temos, por exemplo, Daniel e seus 3 amigos que, mesmo sendo escravos na Babilônia, permaneceram fiéis a Deus. Então, nós temos essas duas linhas. Quem acredita que é um livro histórico vai defender a autoria mosaica ou de Jó, ou talvez até de Salomão. E quem crê que é um livro escrito no tempo do cativeiro para tratar sobre a situação do sofrimento, vai dizer que o escritor foi algum homem sábio daquela época que não deixou o registro de quem seria esse homem. Em seguida, nós temos o livro de Salmos, que tem o seu principal autor, como Davi, mas também temos os filhos de Coré, temos Asaf e outros mais, até mesmo o Salmo 90, que foi composto por Moisés. Seguimos com 3 livros que têm a sua autoria definida como Salomão, como principal autor, sendo eles Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Provérbios é uma série de provérbios, de versos de sabedoria que, se aplicados, vão fazer com que a pessoa possa se livrar de muitos problemas, tais como adultério, problemas familiares, problemas de inveja, pobreza, enfim, são várias e várias chaves de sabedoria para as nossas vidas. O livro de Eclesiastes ele vai trazer também temáticas relacionadas à vaidade das coisas, a vaidade das riquezas ou pobreza, a vaidade de tudo aquilo que nós vivemos debaixo do sol. E ele encerra dizendo que o princípio da sabedoria é o temor a Deus e que nós temos que temer a Deus, que é a única coisa que vai importar no final. E temos ainda o livro de Cantares, que relata a história de amor de um homem e uma mulher. E esse livro, o livro de Cantares, ele pode ser traduzido naquela época, assim como é até hoje em Israel, demonstrando o amor de Deus pela nação de Israel, como também é traduzido hoje, ou reconhecido, visto pela igreja, como demonstrando o amor de Deus pela igreja de Jesus. Em seguida, nós temos um grupo de 12 livros que são chamados profetas menores. Eles recebem esse nome não porque têm menor importância, mas sim porque tiveram um ministério mais curto, escreveram menos textos e profetizaram por um menor período de tempo. E assim são chamados profetas menores. Apesar também de serem chamados como profetas menores, alguns desses livros são os mais conhecidos da Bíblia. Por exemplo, a história de Jonas, que é conhecido até mesmo em meios que não são religiosos. É uma história muito divulgada, muito publicada e muito conhecida.
Os livros dos chamados profetas menores são Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Malaquias foi o último profeta que se levantou em Israel antes do período intertestamentário. Na sequência, nós temos os profetas maiores. São 5 profetas considerados aqueles que tiveram maior tempo de ministério e que escreveram as maiores obras, testemunhadas, escritas na palavra de Deus. Sendo eles Isaías, Jeremias, o livro de Lamentações, que também foi escrito por Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses profetas foram tidos como os mais importantes da história de Israel, porque eles profetizaram durante mais anos, escreveram mais textos. Entre os escritos desses profetas, nós temos vários tipos de registros, desde chamadas ao arrependimento, a denúncia do pecado, tanto de Israel quanto de Judá, e também o anúncio da perdição e da escravidão que viria, do exílio que viria, até também as promessas de redenção e do Messias. Além disso, temos também previsões sobre os últimos dias da igreja e os últimos dias da humanidade nesse mundo. Em seguida, nós temos o chamado período intertestamentário, o período de silêncio. Esse nome é dado porque durante cerca de 400 a 430 anos não houve profeta em Israel. Desde o fim do ministério de Malaquias até o início do ministério de João Batista, que começou então ali no 1º século a falar sobre Jesus e por aí vai, não houve nenhum profeta em Israel e por isso há esse nome. Claro que naquele tempo houveram outros escritos que hoje não são reconhecidos nem pelos judeus e nem pelos cristãos protestantes como tendo sido inspirados por Deus. Isso não quer dizer que eles não tenham algum valor histórico, que eles não possam ser lidos para ter algum tipo de entendimento a respeito do que acontecia naquela época, mas eles não são considerados como livros inspirados por Deus, de autoria divina. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse assunto na próxima temática que será tratada, que é os livros que formam o cânon bíblico. Se você chegou até o final desse vídeo e gostou do material, gostou daquilo que você aprendeu, eu te peço que você se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas esse conteúdo. Se você deseja receber os slides que foram apresentados aqui, deixe um comentário aqui embaixo e a gente fará um contato para você receber esse material. E nos apoie, curta o vídeo, compartilhe, envie a mais pessoas para que mais e mais vezes as pessoas possam assistir, o canal possa crescer e assim a gente possa multiplicar o conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.